Olá, pessoal, mais um bate-papo com a Cris. Hoje nós retornamos novamente com o Dr. Fabiano Ferreira, que é especialista em direitos educacionais. Então, você não assistiu o primeiro programa, entre aí, assista e vamos para o segundo agora, segunda parte, porque é muita pergunta e eu tenho recebido mais perguntas ainda. Então, nós vamos dar continuidade a isso. Tudo bem? Tudo bem, Cris? Obrigado mais uma vez por participar do seu programa. Obrigada, viu, Fabiano? Fico feliz. E veio de Paranavaí, viu, gente? Não tem preguiça, não. Não, nada de preguiça, Cris. Vamos lá dar continuidade? Eu lembro que a última perguntinha que eu falei com você naquele programa foi sobre bullying com os filhos, os pais. E quando, ao contrário, como que devemos agir? Os professores, no caso, né? Ótima pergunta, Cris. Tendo em vista que o bullying, na maioria dos casos, ele ocorre dentro de uma escola ou de uma instituição similar a uma escola. E o professor, em regra, ele é a pessoa que estará presenciando, visualizando isso. Então, a primeira coisa que o professor ele precisa compreender é como que o que é o bullying. Então, ele precisa ir lá, ler o artigo, é bem pequeno, da lei. Você vai lá, observa, procura lá no nosso Instagram, depois a Cris vai deixar aí na descrição, tudo. Sim. E lá eu trago a explicação detalhada do que ele deve observar. Quando ele observa e de fato ele identifica, olha, aqui existe o crime de bullying, ele precisa obrigatoriamente, repito, o professor ele é obrigado a comunicar esse fato para a coordenação da escola e a coordenação da escola, a direção, levar esse caso para a autoridade policial, porque nós estamos tratando do cometimento de um crime. Se o professor, a escola, eles não procederem com esse encaminhamento, Cris, eles podem responder junto com o agressor por omissão, porque o professor, a escola, ele tem obrigação legal de comunicar esse fato para a autoridade policial. Por que é para a autoridade policial? Porque se trata de crime. E aí é o delegado de polícia que tem um poder constitucional de investigar a prática de um crime, seja um adulto ou um ato fracional praticado por um adolescente. Esse ponto, ele é muito importante, porque o professor fala assim, mas não é eu que estou praticando isso, ou eu acho que isso aqui não é bullying, no meu tempo essas coisinhas não davam em nada. Então, este é um cuidado que você, professor, precisa ter, tendo em vista que, quando se trata de crime, a pessoa que se omite, tendo o dever legal de cuidado, ele pode responder junto com o agressor. Coitado do professor, já tô com dó, gente, quem tem essa profissão, minha irmã tem, eu já tô preocupada com ela. Qual a sua opinião sobre o celular dentro da sala de aula? Pode, não pode, aí existe uma lei, não existe? Fala um pouquinho para nós. Como eu falei no último programa, Cris, a sociedade, ela está anacrônica, ela não está em sintonia com o ambiente escolar. Infelizmente, essa questão do uso dos aparelhos eletrônicos em casa mesmo, o que acontece muito? Que as crianças, desde cedo, e você que é pai, mãe ou avó, você visualiza isso. Desde que as criancinhas, o adulto já dá um aparelho celular lá para distrair. A criança cresce naquele vício ali com a tela e que quando chega na escola ela tem essa dificuldade. Então, a minha opinião, enquanto professor, alguém que também estuda e pesquisa a parte educacional, é que a escola não está preparada. Essa legislação que está tramitando no Congresso deveria proibir totalmente o uso de celular no ambiente escolar. Eu não estou dizendo aqui, e eu quero deixar claro isso, que a escola não deva inserir as tecnologias no ambiente escolar, mas deve inserir de maneira controlada e de preferência com os equipamentos da própria escola. O celular da criança e do adolescente deve ficar em casa. E aqui, meu amigo professor, eu também estendo isso a você, porque essa é uma opinião minha pública, que você também não deveria ter o seu celular no ambiente escolar, porque o uso do celular também pode ser um complicador
no exercício do magistério. O professor ele pode se distrair respondendo uma mensagem, enquanto isso um aluno acontece um acidente, ele vai lá, machuca o colega por causa da distração. Então a minha opinião é que deveria ser banido o uso do celular no ambiente escolar. O celular é similares. Essa é a sua opinião. A minha opinião. E eu acho muito válida também, né? Mas aí isso daí é uma briga que acho que vai render muito aí no Congresso, né? Porque não é fácil tirar um celular hoje da sala de aula, né? Vamos ver o que vai dar aí. Você acha hoje que tem muitos profissionais que estão abandonando a sala de aula devido à questão de estar aí doente? Ter pânico de estar dentro de uma sala de aula devido a tudo isso que está acontecendo? Ô Cris, no mês de setembro, onde tem aquela questão da conscientização, do Setembro Amarelo, sim. etc., eu trouxe um dado lá no meu Instagram, onde pesquisa recente de 2023 aponta que a maior causa de afastamento do professor da regência, ou seja, de estar dentro de uma sala de aula lecionando, é questões psiquiátricas e psicológicas. Essa situação ela se tornou tão grave que ela ultrapassou o que era até então a causa de maior afastamento, que era a questão vocal, de voz. Então o professor ele utiliza a voz durante muito tempo e isso gerava problemas nas cordas vocais, o que levava ele a sair da sala de aula. Hoje não, isso já ficou em segundo lugar, já até uma certa distância já em relação a esse problema psiquiátrico, psicológico, advindo, tendo como causa os problemas que ele sofre dentro da escola, seja do aluno, seja da própria pressão do ambiente escolar, questão de documentação, questão de salário, condições de trabalho, a questão de clima, de estrutura, uma série de fatores que pressionam o professor. E mais recentemente, aí por cerca de 10, 12 anos, a comunidade escolar, Cris, infelizmente, está perseguindo os professores. Tem o professor hoje como inimigo, principalmente por questões políticas, ideológicas, coisas que antigamente não eram motivo de discussão, de briga. Hoje, professores são agredidos por pais, mães, responsáveis, por simplesmente o professor, no seu exercício de cidadão, de votar nesse ou naquele candidato, seja ele qual for, o lado oposto se achar no direito de agredir aquele professor simplesmente por isso. Então, isso é algo que causa muita insegurança para o profissional e que gera essas situações psiquiátricas que acabam afastando esse profissional do ambiente escolar. Eu fiz essa pergunta porque foi uma professora, ela falou para mim que estava de atestado, que ela não podia ouvir o barulho do sinal, que o coração acelerava, ela estava já num estágio bem grave, sabe? E aí ela falou para mim, eu tô afastada e não sei se eu volto. E eu fico com dó, porque tem grandes profissionais aí se afastando, né? Sim, Cris. E aí aumenta o dilema que é a falta de professores. Aqui na região sul do Brasil, Cris, temos sim falta de professores em algumas áreas, mas quando a gente pensa em situações como essa, que ela é nacional, esse problema não é aqui do sul do Brasil apenas, é um problema nacional. Nós temos outras regiões do Brasil onde já existe uma falta de professor em várias disciplinas, ou seja, em muitos lugares as redes de ensino têm dificuldade em contratar professor. E a tendência, Cris, é que tem pesquisa indica que daqui 20 anos terá um apagão na escola por falta de professores, porque os adolescentes, salvo engano, menos de 10% daqueles que irão ingressar na universidade vão buscar a parte da licenciatura. E dois dos principais motivos, a questão do salário e agora essa questão desses problemas da saúde mental que a profissão de professor acaba ocasionando. Então isso é algo que nós precisamos pensar, porque e a minha sobrinha ou o meu filho daqui a pouco? Quem que vai lecionar daqui 20 anos?
se nós não teremos profissionais no futuro, então algo precisa ser pensado e os políticos pensar e refletir para tentar mudar essa situação. Porque tá aí já, né? Sim. Já tá aí. Que nem você está falando, se apagão acontecer, e daí? Como que vai fazer? Né? Porque Sim. a gente vem aí, filhos, netos, a gente tem que pensar na próxima geração, né? Como vão se formar, como vai ser alguém melhor na vida. Sim. Né? E eu também tenho uma perguntinha aqui, que até vou ler, porque aqui, ó, temos vista avançada a inteligência artificial, né, sobre nudez circulando na internet. O que a escola pode fazer a respeito disso? Meu Deus, outra bomba, hein? Outra bomba. Outra bomba. Inevitável, né? A inteligência artificial está aí, veio para ficar. Embora muitos pesquisadores desse campo estão muito preocupados com o avanço nisso, né? Sim. As consequências negativas para o próprio ser humano, mas não é o ponto da discussão aqui. Essa situação, inclusive, eu atuei em consultoria num caso desse no estado de São Paulo. Eu fui chamado para atuar como consultor num caso onde um grupo de alunos de uma escola no interior de São Paulo, eles pegaram por meio de inteligência artificial e desenvolveram cenas de nudez e até mesmo, vamos dizer, de sexo, onde ele pegou, os alunos pegaram o rosto de, acho que foi da última vez que eu tinha acompanhado, mais de 20 alunas e fez a montagem. Pegava o rosto das adolescentes, colocava naquele corpo nu e divulgou esses vídeos. Mas os vídeos eram feitos com uma qualidade tão grande, Cris. Que era real. Não, você olhava aquele vídeo, se você não passar aquilo dali por um especialista, você não diz que aquilo não é real. Então, isso assim, pode acabar com a vida dessas meninas. Sem sombra de dúvida. Então, isso é algo tão grave que a Polícia Civil, ela montou uma mini força-tarefa para investigar isso, porque é algo que tomou proporções que nós não temos como imaginar. Porque isso circulou em grupos do WhatsApp, já foi para a rede e a gente sabe que depois que um conteúdo cai na internet, é muito difícil de tirar. Imagine a destruição da vida dessas adolescentes por causa desse ato praticado por esse aluno da escola. E foi um aluno só? Foi um grupo de alunos. E qual que é o grande problema dessa situação? Que, a princípio, pelo que eu soube até no momento, junto com as investigações, com a autoridade policial, as informações eram que os alunos disseminaram dentro da escola. Dentro da escola. Eles fizeram... Que foi o momento de maior disseminação disso. Ou seja... Até a escola entra numa dessa mesmo. Exato, porque aí a escola... ela pode, eventualmente, se ela soube dessa situação e se omitiu, as pessoas que souberam podem responder criminalmente, além da questão civil também. Então, perceba como que é grave a questão do uso da tecnologia dentro da escola, da rede de Wi-Fi da escola, para a prática de um crime ou de um ato infracional análogo a crime. Aí a escola entra, os alunos entram, aí pais entram, e sem contar as meninas. Que judiação, hein? Por isso, e ainda está rodando esse processo. Isso tá, porque é algo muito recente. Inclusive, isso chama a atenção, é necessário a gente chamar a atenção da escola, porque a escola ela tem um papel de educador também, no sentido mais amplo. A escola, por meio das suas diversas disciplinas, devem promover ensinamento, palestra, curso que trate desse assunto, né? Dessas questões problemáticas, como bullying, como essas questões de assédio, de questões sexuais, de inteligência artificiais, como essas novas tecnologias podem prejudicar o aluno, então a escola também tem esse papel social de promover boas práticas do uso da tecnologia. Então isso aí não tem como a gente dizer que não faz parte do papel da escola. Não que a família não tenha sua obrigação, mas a escola, enquanto instituição, ela é um ambiente que ela pode promover palestra para os joves, para as crianças, os adolescentes. Para não acontecer isso.
isso, para né? que não aconteça. E para que quando situações como essa ocorram, os próprios colegas, Cris, eles tenham já uma consciência prévia que ele não pode disseminar isso, que isso pode destruir a vida daquela criança e pode, infelizmente, como a gente viu em alguns casos recentes, onde adolescentes, infelizmente, ceifaram a própria vida por causa de situações de nudez que foram vazadas na internet. Gente, é muito assunto. E esse assunto agora foi pesado, difícil de resolver, né? Mas a gente vai para um intervalinho e já voltamos. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata. Voltamos aqui com o Dr. Fabiano Ferreira e vamos continuar esse papo muito sério. Tá sério demais esse papo, né? Só tem perguntas pesadas, né, doutor? Infelizmente, as perguntas estão vindo pesadas, tá deixando a nossa entrevista pesada. Pesada, né? no sentido dos temas, né? Não tem como a gente fugir, né? O tema é esse, né? Temos que falar. A gente acabou de falar que você pegou um caso aí, né? De alunos. E tem algum outro caso que foi grave também, mas aí de professores? Sim, onde o professor ele sofreu violência. Este ano ainda, de 2024, e o final do ano passado, aqui no noroeste do Paraná, nós tivemos 4 ou foi 5 casos, onde desses eu atuei em 2, fazer por meio de consultoria com esses professores, onde um desses casos, como eu estava falando para você, ele foi muito grave, porque o aluno já de ensino médio, já né, com porte físico muito forte, ele pegou o professor pelo pescoço e o professor só não desmaiou ou eventualmente algo mais grave, porque com alguns servidores da escola conseguiu chegar a tempo e socorrer. E isso foi algo extremamente grave, porque o professor, inclusive esse professor, ele pediu o rompimento do contrato, porque ele falou assim, olha, a minha vida está em risco, eu não vou fazer isso. Eu sempre sonhei ser professor, mas eu não vou continuar minha vida nessa situação. Vou afastar, vou tentar fazer alguma outra coisa e, eventualmente, se a minha cabeça melhorar, eu vou retornar. Um outro caso, Cris... Mas esse rapaz, o que ele agrediu de que forma o professor? Ele grudou pelo mata-leão, né? Aquela que você trava aqui o pescoço da pessoa e começa a apertar para fazer a pessoa perder o ar e se persistir pode chegar a situação, né? Pode ir uma situação mais grave. Nossa. E tudo porque ele não estava de acordo com a nota que ele tirou em um trabalho. Mais uma vez sobre nota. Nota, quer dizer, o aluno tira uma nota ruim, não é o professor que dá nota, é o aluno que tira a nota. Sim. Ele que vai resolver as questões e o professor tem critérios objetivos para avaliar. Claro. Por ele não aceitar. Um outro caso semelhante, que também tem a ver com nota, eu só não me recordo se era de uma prova ou de um trabalho, salvo engano foi em Nova Esperança, onde o professor, na saída da escola, 2 alunos
Eles socaram o professor, machucaram muito o professor, a face. Tinha ali umas 300 pessoas em volta filmando. Isso teve muita repercussão na imprensa do Paraná. Salvo engano, saiu na imprensa nacional de tamanha gravidade. E por causa do quê? De uma nota que o aluno tirou, uma nota baixa, e ele, ao invés de conversar com o professor, conversar com a coordenação pedagógica, tentar reverter pelo meio administrativo, que o aluno, é importante dizer, o aluno ele pode buscar a reversão de uma nota por meio de um procedimento administrativo. Ele pode solicitar uma reavaliação. Não precisa chegar ele nesse extremo. Ele não precisa agredir o professor verbalmente ou fisicamente para ter, eventualmente, a sua pretensão atendida. Mas, infelizmente, Cris, essas situações, se a gente buscar por professor agredido aí nos buscadores, você vai ver que vai encher dezenas de páginas ali desse principal buscador aí, de professores que sofrem agressão física no exercício do trabalho. Então, e como que os professores podem se defenderem, procurar seus direitos? Como que você pode ajudar aí no seu trabalho para poder ajudar o professor que está aí do outro lado assistindo a gente? Ô Cris, o meu livro, o Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender, ele foi um livro que eu pesquisei, escrevi, visando justamente dar um suporte para todo profissional da educação. Por que profissional da educação? O profissional da educação é todo aquele que trabalha dentro do ambiente escolar. Não é só o professor que está dentro da sala de aula. Para que ele consiga compreender todos, ou pelo menos a maioria absoluta dos problemas que ocorrem dentro da sala de aula, como que ele deve lidar diante de cada problema, o que ele pode fazer diante de cada problema, quais são os encaminhamentos que ele deve dar em cada situação, aquilo que ele não pode fazer, porque senão ele também pode sofrer. Então, o meu livro, eu trago este panorama. Ou seja, Cris, eu peguei o conjunto de leis que recai sobre o trabalho do professor e eu traduzi isso numa linguagem simples. Eu sinto até orgulho de dizer isso, então, porque... Então, já pegando esse gancho aí, então, nesse livro aqui, os professores vão estar sabendo de todas as leis. Sim. Né? Aqui também fala alguma coisa de aluno ou só professores? Ele é um livro destinado aos professores. Os pais também podem ler? Sim, claro. Porque a partir da leitura do livro, ele vai entender ajudar, né? Quais os direitos dos professores, os deveres dele, a questão daquilo que os alunos não podem fazer, eventualmente da sua própria responsabilização, como a gente já tratou aqui. Uhum. Só que o importante que eu quero frisar é isso, que a linguagem que eu coloquei nesse livro é uma interpretação única no Brasil, Cris. Eu sou o primeiro a traduzir o direito dos professores, o direito da escola, numa linguagem simples e objetiva para que qualquer pessoa que tenha acesso a esse livro, ele vai compreender. Aliás, como eu estava dizendo, eu sinto muito orgulho disso, porque todo lugar... Mesmo, né? Todo muito lugar, orgulho, que algo que os professores, quem já teve acesso ao livro, lhe diz é: a linguagem do seu livro é acessível, não tem aquelas palavras jurídicas, aqueles termos que ninguém entende. A sua linguagem é acessível e isso eu fico feliz, porque mostra como que eu atingi o objetivo, que é traduzir as leis para uma linguagem que o professor ele entenda lá dentro do ambiente escolar. Quanto é que eu li, né? Você me mandou esse livro, eu li, eu entendi muito bem, imagine aí. Os professores que estão dentro da sala de aula, melhor ainda. Esse livro você escreveu quando? Quando que saiu? Ele foi publicado no final de 2023, ali, não lembro se foi agosto, foi setembro, e de lá para cá eu venho fazendo a divulgação nele por todo o país. Graças a Deus está tendo uma boa receptividade. Também estamos fazendo muitas palestras, formações em escolas públicas, privadas, tratando dos diversos assuntos. Porque, como a gente mencionou aqui nesses dois programas, os professores eles estão carentes de conhecer os seus direitos e, principalmente, saber como lidar com essa gama de problemas que
estão imersos, que a escola está imersa e eles não sabem lidar. Então, cada vez que eu vou em um lugar, os professores pedem que me contrate novamente, porque é o que você falou, um assunto puxa o outro, puxa o outro e assim vai. E eu sei que agora vai vir o 2, né? Que esse é um, mas é que teve coisas que mudou, né? As leis, é isso, no segundo, seu. Você está tendo o privilégio de receber em primeira mão essa informação. Olha isso, gente. Aqui no canal 38. Sim, o próximo ano eu estarei atualizando o livro, ele vai seguir a mesma estrutura, porém eu estou revisando, atualizando e ampliando. Porque como você bem disse, o ano de 2024 ocorreu muitas mudanças em várias leis importantes, como o do crime do bullying, cyberbullying. Na LDB também teve muitas alterações, porque a LDB é a lei principal da educação do país. Então, qualquer alteração ali tem um impacto direto na vida do professor da escola. Então, estou atualizando, trazendo decisões judiciais mais atualizadas, trazendo também essa experiência de 2024, onde eu pude conversar com milhares de professores nesse processo de divulgação do livro, onde esses professores me relataram muitas coisas que está me inspirando a melhorar e ampliar o que já estava bom, segundo os professores. Legal. E nós vamos achar lá no seu Instagram isso aqui para pedir, não é? Sim. Perfeito. No Instagram. Então, se eu consigo falar com vocês, já pedi o meu livro. Então, gente, fiquem ligadinhos, que é para a segurança de vocês mesmo, né? Sim, perfeito. É verdade? Fabiano, agradecendo novamente. Meu Deus, quanto assunto. E tem mais ainda, né? Com certeza, muito mais assunto. Quero agradecer de novo, Festa Escova te dando mais outro brinde aí. Obrigado, Cris. Obrigada, Obrigado, viu? Obrigada por você ter deslocado de Paranavaí até Apucarana para fazer essa entrevista, que vai ser muito útil, né? Para professores e alunos. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, Cris, e as pessoas que ouviram e participaram desse programa. Muito obrigado obrigada. E aberto a uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Amém. Obrigada, gente. Até mais. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata.